Bom, e agora nós vamos ter mais uma entrevista. Olha, nós vamos falar sobre a preocupação de moradores de bairros tombados em São Paulo. Os moradores decidiram entrar com recurso contra a autorização dada pelo Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico para a construção de 2 empreendimentos em áreas tombadas lá no bairro do Bexiga. Olha, sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o arquiteto José Cavalcante. Bom dia, José. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom dia. Então, para começar o nosso papo, aqui no Jornal da Rede Alesp, como que funciona esse processo de tombamento, para quem só sabe da palavra, mas não sabe o processo dele? Bom, o tombamento, eu gosto de começar, inclusive, assim, entendendo um pouquinho da palavra, né? Se a gente joga no Google a palavra tombamento, um dos significados que aparece é que é o ato de guardar alguma coisa num arquivo. E aí a gente pergunta, por que a gente guarda alguma coisa num arquivo, né? A gente guarda justamente, pode ser num arquivo público, num arquivo pessoal, enfim, a gente guarda porque a gente entende que é um documento importante, né? Que não é um mero objeto, né? Ele tem um significado diferenciado, ele tem uma expressão, ele tem alguma história, e aí justamente em função disso você resolve guardar. E é justamente por isso que ele é um dos instrumentos previstos na Constituição Federal de 88, é um dos instrumentos de preservação do patrimônio brasileiro, né? E ainda cabe destacar que é um instrumento que foi instituído em 1937 e que ele tem uma grande relevância por ser um instrumento que interfere no interesse privado, né? Que é o interesse no direito de propriedade, em função do interesse difuso, né? Então, esse interesse maior da sociedade acaba interferindo no direito de propriedade, que é um direito individual. Olha, além de obras arquitetônicas e monumentos, existe também o tombamento de bairros, né? Quais são os motivos, então, para tombar um bairro? Bom, o que se deseja com o processo de tombamento é justamente reconhecer valores, né, que estão relacionados a esse bem, seja ele um monumento, seja ele um conjunto de monumentos, seja ele um bairro inteiro, e que justifique, então, a sua proteção, né? No caso de um bairro, isso pode estar relacionado desde o tecido urbano, né, o arruamento, a forma como esse território foi ocupado, pode estar relacionado à morfologia urbana, como é que são o conjunto de bens, as alturas, as paisagens, cheios, vazios, as áreas industriais são diferentes de áreas residenciais. Então, como que essa morfologia impacta e quais são os valores que estão relacionados? Pode estar relacionado a um conjunto de bens edificados, se a gente fala, por exemplo, da Vila de Paranapiacaba, né, em São Paulo, o conjunto de bens ali, a Casa do Agente, o clube, então o conjunto de edificações dão o valor do que aquilo foi uma vila ferroviária, e a gente não pode esquecer ainda das questões das práticas sociais que estão relacionadas a esses bairros, né? Hábitos, costumes, tradições, enfim, essas práticas estão muitas vezes relacionadas a esses bens materiais que eu falei, essas edificações ou esses espaços, e devem também ser considerados na identificação de valores que podem justificar, então, a preservação, a proteção desses bairros. Certo. Por exemplo, aqui em São Paulo, bairros como Bela Vista e Pacaembu são alguns dos bairros tombados, não é? Esse tombamento, o que significa efetivamente para o bairro? Uma melhor conservação, preservação do local? A partir do momento que o bairro é tombado, o que de melhor acontece para ele? Ou não tem essa? Olha, o tombamento vai restringir, como eu falei, né, é uma restrição do direito de propriedade, do direito individual em função do direito difuso, num direito, então, de toda a sociedade. Então, a partir desse momento, a partir do tombamento de um bairro, as intervenções nesse bairro vão ter que ser analisadas pelos órgãos de preservação. Com isso, obviamente, você vai ter intervenções feitas nesse bairro seguindo critérios de preservação, o que garantirá, então, a preservação daqueles valores que eu mencionei, né? O que justificou a preservação desse bairro vai ter que ser levado em conta na hora dessas intervenções e pode, então, garantir por mais tempo ou, quiçá, eternamente,
mas pelo menos para gerações futuras, a preservação desses valores que foram foi a motivação que levou ao tombamento desses bairros. Você acha que o tombamento é a melhor maneira para se preservar a história, então, de um bairro, de uma localidade? Olha, o tombamento, ele é um dos instrumentos de preservação, né, previsto na Constituição, como eu falei, e que também é previsto nas legislações municipais, nas legislações estaduais. Como qualquer ferramenta, ela tem uma aplicabilidade, né, e como também qualquer ferramenta, ela tem suas limitações. Então, dizer se ele é o melhor, normalmente você tem que pensar esse instrumento ou essa ferramenta, né, essa metáfora da ferramenta ela é boa, atrelado a outros instrumentos, né? No caso municipal, no caso de uma área, de um município, no caso de um bairro, é muito importante que esse instrumento esteja atrelado a outros tantos instrumentos que estão previstos, principalmente, vou resumir, mas no Estatuto da Cidade, né? Que parte, que usa o plano diretor como a principal ferramenta de planejamento da cidade, e aí, por meio do plano diretor, você pode entender quais são os valores, quais são as importâncias daquela área, e aí não só ela por ela mesma, com seus valores culturais, mas a importância daquela área com toda a cidade, né? E aí pode ter um trabalho, então, coordenado, usando um conjunto de ferramentas, onde o tombamento é mais uma dessas ferramentas, para garantir não só, então, a preservação, mas também a fruição, a valorização, a promoção, então, assim, que se possam aproveitar e explorar da melhor maneira, muitas vezes, inclusive econômica, né? Explorar da melhor maneira esse bem que foi reconhecido pela coletividade. Então, resumindo, é isso. O tombamento é uma das ferramentas, mas ela não deve caminhar sozinha. Ela precisa estar atrelada a outras ações. José, até nós falamos no início da entrevista, a hora que a gente chamou a sua entrevista, que alguns moradores do Bexiga, que é um outro bairro tombado aqui na capital paulista, protestaram contra a construção de 2 prédios numa área de preservação ambiental. Esses novos empreendimentos, eles ameaçam e o quanto ameaçam não só a área de preservação ambiental, mas esses bairros tombados. Poderia-se ter alguma legislação sobre isso, que bairros tombados não se pode ter grandes empreendimentos? Como é que funciona isso na prática? Olha, de novo vai ter que partir muito daqueles valores que eu mencionei, né? Você pode ter áreas reconhecidas, vou falando aí no campo do patrimônio cultural, em que um empreendimento, ainda que seja grande, ainda que seja de um certo impacto visual, pode não ter um impacto direto sobre os valores que levaram a esse reconhecimento. Mas, em geral, né, a questão visual e a questão do impacto visual geralmente está atrelada aos valores que levam à preservação. Então, assim, um grande empreendimento tem sim um potencial de interferir no bem cultural e, nesse outro caso, na questão do meio ambiente, ele também é um direito difuso, né? Também é um interesse de todos, e aí há que se colocar numa balança uma avaliação entre qual é o benefício, o que esse empreendimento pode trazer, tanto positivamente para uma região, como negativamente. E aí colocar na balança, uma maneira muito técnica, quais são as questões ambientais e, no caso, quais são as questões culturais, para que esse impacto seja ou minimizado ou, preferencialmente, que ele não exista, né? É possível intervir, é possível permitir a transformação da cidade, o desenvolvimento da cidade, mas isso partindo de critérios, né? Então, e normalmente isso se busca como? Com o diálogo, inclusive com as equipes técnicas, para se construir as melhores soluções, e muitas vezes uma primeira proposta que o privado imaginou, num diálogo ele pode achar um outro caminho que permita ele a exploração econômica e o uso daquele terreno, mas sem causar os impactos tanto no meio ambiente como no patrimônio cultural. José, conta um pouquinho para a gente como funciona o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo, né? Qual a competência dele? E também quando tem ali um bairro que
entende a sua história, entende que ali tem um fato muito importante. Ele ali, na organização entre os moradores, é possível pedir esse tombamento ou não? Tem que partir de um órgão oficial. Olha, do Conselho, do CONEFAC, do Conselho de São Paulo, eu não posso falar muito porque eu não sou de São Paulo, então eu não conheço os trâmites deles. Mas, em geral, eles seguem os trâmites parecidos, inclusive com o do órgão federal, do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E, em geral, podem sim partir da sociedade, né? A própria Constituição coloca isso, que o parágrafo 1º do artigo 216 coloca que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro. E aí a gente tem uma expressão disso, né? Uma organização, um grupo da sociedade tem, sim, todo o direito de solicitar a preservação e de colocar que aquilo vai ter um impacto nessa área de importância cultural. Então, eu não sei dos pormenores administrativos, mas eu posso afirmar que, sim, um grupo tem toda a legitimidade para solicitar a preservação desse bem, desse bairro, desse conjunto, compreendido por eles como de interesse de preservação do patrimônio cultural. José, você falou justamente desse interesse, né, com o patrimônio histórico, cultural. Aqui em São Paulo, sempre se tem uma discussão do centro de São Paulo, né? O centro de São Paulo sempre fica muito em voga nas conversas, principalmente de como ele ser melhor utilizado até para essa prática cultural mesmo, dentro da cidade de São Paulo, como pode ser preservado melhor, porque a gente tem muitos prédios históricos que conta a história de São Paulo, desde o seu Marco Zero ali, perto da Praça da Sé. Como, então, essa questão de tombamento e como essa questão de preservação do patrimônio histórico e cultural poderia ajudar, no caso do centro de São Paulo, de se tornar realmente uma referência cultural, não só para quem vive em São Paulo, mas também para quem vem para São Paulo, ou vinha antes da pandemia, para poder fazer o seu turismo, né? Porque é um local muito bonito e a gente passa ano, entra ano, a gente não vê melhorias nesse sentido, né? As pessoas têm medo de andar no centro de São Paulo, principalmente à noite. O tombamento, nesse caso, não posso nem dizer que ele é a principal ferramenta a ser utilizada, né? Eu mencionei antes o Estatuto da Cidade, e no Estatuto da Cidade tem um conjunto de instrumentos que podem ser aplicados, né? Existem, no centro de São Paulo, um conjunto grande, significativo de bens ociosos, né? Principalmente nos pavimentos superiores. Acredito que isso é uma realidade em vários centros de capitais, enfim, de grandes cidades. E aí você tem um dos instrumentos que você pode usar, o IPTU progressivo, para que não se torne, não digo nem vantajoso, mas que se torne, criar uma dificuldade para que esse bem fique ocioso, não cumprindo o que o próprio Estatuto da Cidade coloca, que é a função social da propriedade, né? Mas esse é um dos instrumentos e, somado a esses instrumentos, tem que entrar ações de valorização, né? Ações que podem acontecer fundamentalmente com apoio do Estado, né? Mas também podem acontecer com iniciativa privada, não só com apoio, como a iniciativa totalmente privada. A gente já tem alguns exemplos de situações, isso no país, em que as empresas estão começando a perceber que é possível recuperar um bem histórico, seguindo os critérios de preservação e ter com ele um ativo econômico, né? Você ter uma exploração econômica e ter um rendimento. O que a gente tem uma dificuldade ainda no Brasil é porque, em muitas situações, é mais vantajoso economicamente pegar uma nova área, urbanizar essa nova área e explorar com grandes conjuntos, enfim. Aí, se você for comparar o lucro que uma vai dar e a outra, vai ser difícil a comparação, né? Mas na hora que começa a ficar, e São Paulo já está passando por isso, cada vez mais difícil você investir fora desse centro, né? Tá cada vez muito mais difícil, começa a ficar vantajoso economicamente você fazer essa recuperação no centro, onde você tem toda a infraestrutura, você tem transporte, e aí com algumas ações pontuais você começa a ter uma valorização
e uma melhor exploração econômica dessas áreas. Eu não sou um bom conhecedor de São Paulo, mas as vezes que eu vou a passeio em São Paulo, uma das áreas que eu acho fundamentais de passear é o centro, porque, enfim, você ali também tem um reconhecimento do que é essa cidade, como ela surgiu, e tem muitas atividades que acontecem no centro, né? Então, atividades culturais que já acontecem. Então, valorizar essas ações tem que estar atrelado a esse conjunto de instrumentos que a gente tem disponíveis e que acredito que já estão, inclusive, no plano diretor de São Paulo. Quero agradecer, então, a participação de José Cavalcante, arquiteto. Obrigada. Ótimo dia para você. Obrigado. Bom dia para vocês.